Muito bem-vindos à nossa aula do mês de maio. A aula desse mês, ela traz o tema inteligência emocional. E eu sou a terapeuta Elaine Batista, terapeuta integrativa e desenvolvimento humano, e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês sobre a inteligência emocional. Nós vamos abordar vários pontos, como, por exemplo, a enquete que eu passei, então nós vamos abordar esses dois temas também ali. Por que que você, muitas das vezes, né, vem essa sensação da ansiedade ou da depressão? Combinados? Então tá, então vamos iniciar. Para a gente iniciar, eu gostaria primeiro de saber que vocês colocassem aí para mim quem está assistindo essa aula pela primeira vez. Eu quero que você diga eu, digite aí, eu estou, para eu saber quem é que está assistindo a nossa aula aí pela primeira vez. Digitem eu. Tem aí o chat, podem colocar aí no chat, sem medo de ser feliz. Digita aí. Vamos ver, Carol, Lídia, Geazi, Rosana, Eusânia, Iraci, Eliana. Olha, estou vendo aí que tem bastante pessoal. Ó, Rosane, Esmeralda. Tem bastante pessoas aqui que estão pela primeira vez. Marli, Tatiane. Quem está aqui pela primeira vez, provavelmente o que nós vamos trazer aqui é algo diferente, algo que talvez você nunca tenha ouvido, alguém nunca chegou para você e falou sobre isso, nenhum profissional da área da saúde. Então, para a gente poder começar, eu vou contar uma história. Eu quero que vocês prestem atenção nessa história, tá bom? Então, vamos lá. Era uma vez um jovem que ele era um rapaz assim bem jovem, que ele tinha uma missão. A missão dele era cuidar de um farol. Esse jovem, ele morava numa ilha e essa ilha, ela precisava desse farol manter sempre aceso. Esse que era o propósito desse rapaz, cuidar que esse farol ficasse sempre aceso. Por quê? Porque como era uma ilha, em um lugar assim, distante de tudo, então, para ter acesso, precisava desse farol, que é onde os navios iriam localizar essa ilha para poder trazer mercadorias, como alimentos e qualquer outro artigo de necessidade para as pessoas que moravam nessa ilha. E daí, esses navios, eles vinham de 6 em 6 meses. E esse jovem, ele tinha que cuidar desse farol para ficar sempre aceso. Então, quando o navio chegava, entregava a ele uma quantidade de combustível, de óleo, para 6 meses, que é o óleo que era o combustível ali para manter aquele farol aceso. Com isso, esse jovem, ele fazia isso ano após ano. Aí teve uma vez que o que que aconteceu? Uma pessoa ali da ilha que cuidava, né? Ele tinha lá um trabalho e ele precisava de óleo para poder executar lá o trabalho dele. Então ele chegou para esse jovem e falou assim: me dá um pouquinho de óleo para eu poder fazer aqui o meu trabalho, até o navio chegar para eu poder repor lá o meu estoque. Aí o rapaz, bondosamente, cedeu para ele um pouco desse óleo. E aí, esse fazendeiro lá utilizou no que ele tinha necessidade, e depois disso ele ficou, né, muito contente, muito feliz com o rapaz, e começou a contar às outras pessoas que o rapaz ele tinha, né, uma reserva e doou para ele. Doou não, né? Doou para ele. E daí, um outro fazendeiro, ouvindo essa história, foi lá e pediu a ele também um pouco do óleo. Ele foi, pegou e cedeu o óleo para esse outro fazendeiro. E daí, uma mulher que tinha lá um negócio, que também precisava de óleo, foi lá, também pediu. Então, várias pessoas da cidade foram lá e pediu para ele esse óleo. E ele bondosamente cedia o óleo para essas pessoas. Porém, esse óleo, a quantidade era justamente para os 6 meses que ele precisaria para manter esse farol aceso. E qual foi aqui o resultado, né? O final aqui dessa história. Antes de
chegar aos 6 meses, para chegar o navio, né, com um novo estoque, simplesmente o óleo que esse rapaz tinha para manter o farol aceso acabou. E quando esse óleo acabou, o que aconteceu? O farol se apagou. Com o farol sem estar aceso, como que os navios iriam encontrar aquela ilha que estava num lugar tão inóspito e precisava, né, daquela iluminação do farol para identificar? Logo, o caos aconteceu não só com esse jovem, mas com todos ali na ilha. Por quê? Não tinha como os navios encontrarem aquela ilha. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Eu estou contando essa história porque muitas das vezes nós agimos como esse rapazinho bondoso. Nós muitas vezes agimos como esse rapazinho bondoso. E esse óleo é o quê? É o combustível que nós precisamos para nos manter vivos. Às vezes, bondosamente, pegamos esse nosso óleo e doamos para outras pessoas que, por algum motivo, o óleo delas acabou, né, antes ali do tempo, e daí elas vêm e pedem o seu óleo, e você vai e dispõe esse óleo bondosamente para essas pessoas, como esse rapaz. Então, essa história, eu quero que vocês compreendam que o que nós vamos conversar, o que nós vamos abordar aqui hoje, é justamente sobre isso. É sobre o que temos dentro da gente, que muitas das vezes nós doamos para as outras pessoas, às vezes de forma consciente ou de forma inconsciente, mas isso que nós estamos doando, sabendo ou não, isso vai fazer falta para você. Em algum momento, isso vai fazer falta para você, tá? Então, nós vamos começar agora a abordar o tema inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você saber administrar as suas emoções quando você passa por situações difíceis. Sabe aquela situação desafiadora? Então, nesse momento você vai precisar usar a sua inteligência emocional. E nós vamos fazer isso como? Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre a questão das emoções. O que são as emoções? As emoções, elas, antes delas começarem, né, você ter aquela emoçãozinha, aquela coisinha assim dentro de você, pode ser qualquer emoção, tá? Não estou falando só de emoção negativa, não. Pode ser também emoção positiva, não importa se é negativa ou positiva. Mas aquela emoção que você sente, ela não vem do nada. Que geralmente o que que a gente diz? Ah, eu estava aqui e do nada, aí a gente fala, né, que veio aquela emoção. Então, o que que acontece? Primeiramente, vem o pensamento. Eu estou pensando, os nossos pensamentos, se você não sabe, ele tem átomos. Se você pegar assim, pegar o átomo, né, e você quebrar, o que que você vai encontrar lá dentro dele? Energia. Então, dentro dos nossos pensamentos tem átomos. E cada pensamento vai ter o quê? Vai ter essas partículas subatômicas, vai ter uma certa quantidade. E como que nós sabemos ali, eu estou falando quantidade assim, porque é mensurado, né? Em hertz. Então, de acordo com o que você está pensando, tem ali uma quantidade em hertz. Então, tem pensamentos que a quantidade em hertz é baixa e tem alguns que são altos. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, vamos voltar lá. Você primeiro tem os pensamentos, aí depois que vem o quê? A emoção. Aí aquela emoção, você vai produzir uma química ali, essa química vai para a sua corrente sanguínea. Essa química na corrente sanguínea, né? Vai correr lá dentro de todo o seu corpo, lá nas suas células. E depois disso, você vai ter uma reação àquela química. Aquela química que você produziu, você vai ter uma reação, tá? Então, por que que é importante a gente entender isso? Porque nada é por acaso. Quando você sente a tristeza, não é por acaso. Quando você sente a alegria, não é por acaso.
Quando você fica ansiosa ou ansioso, não é por acaso. Então, tudo começa com o quê? Com aquilo que eu estou pensando. Eu pensei, os pensamentos, né? Tem ali aquelas partículas que eu falei, subatômicas. Então, depois vem a emoção. Aquela emoção você vai sentir, vai para o seu sistema, você vai sentir no seu corpo. Não é nada assim, igual algumas pessoas falam, né? Ah, isso é da sua cabeça. Não, não tem nada a ver com isso, não. Acontece de verdade. E depois você vai ter uma reação. Então, como que nós vamos utilizar a inteligência emocional aqui? Eu vou ser bem direta. Quanto mais direto a gente é, melhor para a gente poder identificar o que, que tem que resolver, né? A gente vai lá, faz a cirurgia e joga fora o que não presta. Então, eu vou começar falando de algumas emoções, alguns pensamentos que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com a reclamação. Quem aqui gosta de reclamar, ou quem aqui não gosta de ouvir alguém reclamar, ou quem aqui é obrigada a ouvir alguém a reclamar? Diga aí para mim. Quem não suporta a reclamação? Diga aí, eu. Digita aí, eu quero que você digite. Vamos sair da zona de conforto. Quero ver todo mundo aí trabalhando, agindo. Diga aí, eu. Ó, tem pouquinhas pessoas. Estou vendo que tem gente que gosta, hein, de reclamação. Vamos aí. Olha, estou gostando agora. Isso aí, está aumentando. Isso mesmo. Então, ó, vamos lá. Qual é o problema da reclamação? A reclamação, ela, ela faz muito. Todo mundo sabe que reclamação faz mal, né? Já é muito ouvido isso. Mas o problema é que a reclamação, se você ficar 20 minutos, não precisa de ser muita coisa, não. 20 minutos, não. 30 minutos, não precisa de ser muita coisa. 30 minutinhos você ouvindo reclamação, você destrói 3 áreas do seu cérebro. A área cognitiva, a memória e a área que você toma, faz ali as tomadas de decisões. Então, a partir de hoje, eu vou me policiar para não reclamar e vou me policiar para não ficar ouvindo reclamação. Por quê? Porque se eu ficar 20 minutinhos, é, não. Se você fica 20 minutos ouvindo a reclamação dos outros, você simplesmente leva 5 horas para se desintoxicar de cortisol. O cortisol deixa a gente ansioso, tá? Quem não sabe, deixa a gente ansioso, não, deixa a gente estressado. O cortisol em excesso, ele é benéfico, né? Mas quando ele é em excesso, ele deixa a gente estressado. Então, você vai ficar 5 horas com uma substância no seu corpo te deixando estressado. Só que você não sabe. Ai, por que que eu estou estressado? Ficou quanto tempo ouvindo reclamação? Então, se você quer ter inteligência emocional, pare de ouvir reclamações. E se você tem o hábito de reclamar, pare de reclamar, porque você vai destruir sua área cognitiva, memória e sua capacidade de tomar decisões. Mude isso. Muito bem. Agora vamos falar sobre se ofender facilmente. Todo mundo sabe que não é legal se ofender facilmente. Quem nunca ouviu isso, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, que quando alguém fala alguma coisa, imagine aquela pessoa mal-humorada chegou para você e despejou, sabe aquelas palavras duras? E você, caramba, eu não merecia isso, e fulano foi muito rude comigo. Pare e na hora quando isso acontecer, você entenda o seguinte, aquela pessoa que fez aquilo, ela não fez nada contra você. Sabe por que que ela não fez nada contra você? Porque aquilo que ela jogou para você é dela, é um lixo dela, é os traumas que ela tem, é os problemas que ela tem na vida dela. Então, ela não sabendo como administrar aquilo, ela foi e jogou em cima de você.
Agora, se você se ofende com isso, se ofende facilmente com isso, o que que vai acontecer? Esse problema vai começar, ele, ao invés de ser daquela pessoa, vai passar a ser seu, porque você está absorvendo algo que não é seu. Tudo aquilo que as pessoas falam para você carrega. Lembra que a gente falou lá do óleo? Né? Ó, deixa eu voltar aqui na história do óleo. Nós falamos da reclamação. Então, a reclamação, lembrando do óleo. Ah, quem está reclamando, e quando você escuta, né, lá a reclamação, aquilo pensa no óleo. É a outra pessoa que vem pegar o seu óleo. Depois esse óleo vai te fazer falta. Agora estamos falando sobre se ofender com frequência. A pessoa que está vindo com o problema dela, esse problema não é seu, é um problema dela, e ela está jogando ali em cima de você. Se você pega, porque ela está falando com você daquela forma, é a mesma coisa que você está dando seu óleo para ela. Depois esse óleo vai te fazer falta. Vai te fazer falta. E o que que acontece? Nós temos que entender que nós temos que o que sai da gente nos pertence. E nós temos que nos responsabilizar com o que falamos. Porque o que nós falamos tem que ser coisas boas, coisas puras, coisas de séria preocupação, coisas amorosas, mas se a gente faz diferente, nós estamos colocando para fora o quê? Os nossos traumas, as nossas dores. Então, o que a gente fala é nossa responsabilidade, mas o que o outro estiver falando é dele, não é seu. Então, nada de entregar seu óleo para essa pessoa, certo? Então, aqui nós falamos de usar a inteligência emocional na hora quando alguém te ofende. Não se ofender com frequência, certo? Vamos passar aqui para o próximo. Isso aqui é interessante. A inveja. Gente, eu era invejosa e eu não sabia. Eu não sabia que eu era invejosa. E eu acredito que alguns aqui também não sabem que são invejosos, tá? Uma vez, eu queria muito fazer uma viagem, e daí o meu marido disse, não, a gente se programou, tinha tudo ali para ir e tal, e ele falou, não, não vamos fazer, uma viagem diferente. Passou alguns anos, e depois algumas pessoas começaram a fazer essa viagem diferente, que eu queria muito fazer, era uma viagem muito importante para mim. E daí as outras pessoas, quando começaram a fazer, aí depois ficou meio que comum, né? Todo mundo fazendo e tá eu lá, não fiz a viagem. Então, quando a primeira pessoa fez, eu fiquei chateada. Eu falei assim, poxa vida, eu queria tanto ter feito essa. Aí fui lá em cima do marido, né? Eu queria tanto ter feito essa viagem, eu não fiz, tá vendo? Você pegou aquela vez, falou que não e a gente não fez, aí agora tá todo mundo fazendo. Você sabia que isso é inveja? Me diz aí se você sabia que isso é inveja. Digite aí. Sim, eu sabia que isso é inveja. Agora, se você não sabia, digita aí. Não, eu não sabia que isso é inveja. Coloca aí para eu saber. Aí. Mais alguém sabia? Ah, tá. Uma aqui disse que sabia. Sabia. Não sabia. Sim, sabia. Não sabia. Isso, não sabia. Então, é isso. Eu não sabia que isso era inveja. Quando eu descobri, eu falei, gente, que horror, eu sou invejosa, eu não sabia. Mas então vamos lá, como é que a gente vai, qual é o efeito da inveja dentro do nosso cérebro, tá? O que que eles fizeram? Os cientistas colocaram lá uma jovem num aquele aparelho de ressonância, né? E essa menina, quando eles fizeram lá a anamnese nela, né, fizeram lá algumas perguntas, descobriram que ela tinha uma rival. Aí colocaram ela lá no aparelho e começaram a dizer coisas muito boas dessa rival, né? Elas tinham alguns pontos em comum, elas disputavam uma vaga, né? Então eles colocaram lá que essa rival tinha conseguido a vaga, que essa rival ela foi muito bem sucedida, que elogiaram muito ela porque ela era espetacular. Começaram a falar muito bem dessa rival. Sabe o que que aconteceu nesse aparelho? A área do cérebro
menina aí que foi investigada, né? A área da dor, quando eles falavam que a rival estava indo bem, a área da dor dela começou a ser ativada, a área da dor. E eles ficaram impressionados, porque quanto mais eles falavam bem da rival, mais a área da dor pulsava, dava aquele indicativo de que estava sendo afetado. Aí depois eles mudaram, começaram a dizer que a rival se deu mal. Assim, então, na parte profissional ela foi muito bem, mas na área amorosa, aí começaram a falar um monte de coisa de ruim que tinha acontecido com ela. O namorado traiu ela, desmanchou com ela, e ela ficou muito mal, e ela ficou deprimida. Vocês sabem o que que aconteceu? No aparelho, a área do prazer do cérebro dela começou a ativar. A área do prazer começou a ativar quando ela soube que a rival estava se dando mal. Então, ó, como é que a gente vai usar aqui a inteligência emocional para nos ajudar? Eu não sei se vocês conhecem alguém que gosta de ver videocassetada, aqueles videozinhos que a pessoa cai, aí o outro lá começa a rir, acha uma graça, porque o outro lá caiu, escorregou, ou aconteceu alguma coisa. Então, quando isso acontece, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque o cérebro está agindo de forma invertida. É como se você treinasse o seu cérebro para ficar feliz com algumas coisas que são ruins e ficar na área da dor quando alguma coisa é para você ficar feliz. Então, aqui nós vamos, a partir de hoje, usar nossa inteligência emocional, se policiar. Às vezes assim, não é nem por maldade, né? Igual eu falei, eu era invejosa, eu não sabia. Então, o que que nós devemos fazer nessa situação? Nós devemos ficar felizes com a felicidade dos outros. Então, isso que eu aprendi. Então, hoje, às vezes eu quero muito fazer uma coisa. E daí alguém vai lá e faz na minha frente. Aí, em vez de eu falar, poxa vida, eu devia ter ido, tá vendo? Eu não fiz. Isso é inveja. Então, como é que eu faço agora? Poxa vida, que legal, fulano conseguiu isso mesmo. Então, quando eu faço isso, o meu cérebro entende que eu gostei daquilo. Sabe o que que meu cérebro vai fazer? Vai me dar aquilo. Aquilo que eu admirei, aquilo que eu vi lá no outro que conseguiu. Então, tá percebendo aqui como a gente pode utilizar a inteligência emocional? Sim, se estiverem, digita sim aí para mim, para eu saber, para eu poder entender se vocês estão acompanhando. Diga sim. Não, 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 sim, não, não. Sim, então tá. Sim, muito bem. Então, vocês estão conseguindo ver aí. Eu não sei se eu estou sendo muito direta. Eu falei assim, eu não vou fazer rodeio por causa do tempo. Isso, estão anotando. Socorro disse não. Você não está acompanhando, Socorro? Tá, Esmeralda colocou aqui. É isso aí, Esmeralda. Se ficarmos felizes com a felicidade do outro, o nosso cérebro vai entender que a gente gostou daquilo e ele vai nos dar mais daquilo, tá? Agora, quando eu fico triste com a felicidade do outro, igual acontecia no meu caso, né? Que na verdade eu não estava triste com a felicidade da pessoa. Não era esse o ponto. Mas eu ficava triste porque eu queria ter ido e não fui. Só que meu cérebro, ele não entende isso. Ele não entende essa linguagem. O que ele entende é, ela não gostou daquilo. É isso que o cérebro vai entender. Então, por isso que a gente tem que ficar feliz com a felicidade do outro, certo? Então, tá.
Agora, nós vamos falar sobre a raiva. Gente, a raiva é um assunto muito delicado. Lembra que eu falei que os pensamentos têm átomos? Então, a raiva, entre os pensamentos negativos, ela tem uma frequência muito alta, ela tem 150 Hz. Só para vocês terem uma noção, a vergonha são 20 Hz, a culpa, 30 Hz. Agora, a raiva é 150 Hz. Então, o que que isso significa? Significa que quando você sente a raiva, você manda uma frequência, vamos dizer assim, né, em hertz muito alta. Só que essa frequência, ela vai e volta. Então, se você manda para o seu ambiente essa frequência de raiva, vai voltar para você. Aí, sabe o que que vai acontecer? Não sei se vocês já notaram isso, ou se já perceberam que isso acontece com algumas pessoas. A pessoa vai, ela dá dá ali aquele rompante ali de raiva, né? Vira aquele Hulk, né? Aconteceu alguma coisa, ela, puf, se transformou no Hulk ali, ficou com raiva. Só que depois, gente, vai vir uma sequência de situações que vai acontecer com ela devido àquela raiva. É como se ela se conectasse com outras pessoas que também estão com raiva, e daí ela vai caminhando para um caos. Vou dar um exemplo. A pessoa vai, tá em casa ali, né, com a família, aí de repente, sei lá, quando ela tá saindo, é, o vizinho, como é que eu vou dizer, fala alguma coisa, e aí a pessoa, ou coloca o lixo, vamos falar sobre lixo. Coloca o lixo assim, perto da porta ou alguma coisa assim. Aí, quando a pessoa vai sair, ela vê aquele lixo, aí sobe aquela raiva, sobe aquela ira, ou ela chuta, ou começa a esbravejar, ou discute com o vizinho. Então, quando ela sai dali, aí começa uma sequência. Se ela vai dirigir, com certeza ela no trânsito alguém vai fechar ela. E daí ela vai ficar com mais raiva. Pode acontecer até dela discutir com essa pessoa que fechou ela no trânsito. Aí ela vai para o trabalho. Chega no trabalho, quando ela vai estacionar, alguém vai e rouba a vaga dela quando ela vai estacionar. Então aí já rola uma outra discussão. Ou então só a raiva só aumenta. Quando ela chega, né, no local de trabalho, aí vem, né, aqueles ou clientes ou aquelas pessoas que ela tem que atender ou fazer alguma coisa com ela, de acordo ali com o trabalho que ela desenvolve, aí só vai vir aquelas piores pessoas naquele dia. As piores que eu digo assim, aquelas pessoas que você não quer ver nunca. Então, né, que às vezes acontece, a pessoa vai atender, né, aí fala assim, não, essa pessoa aqui não, porque ela é muito chata, ou é muito isso, é muito aquilo outro, é justamente essas pessoas que vão aquele dia. Então, por que que isso acontece? Porque a raiva é uma frequência alta, e você manda ela e ela vai voltar. Então, qual é o ponto aqui da inteligência emocional? É a nossa responsabilidade do que a gente está enviando, a gente ser responsável na hora que voltar. Então, ou a gente procura, né, dominar, né, no caso, trabalhar, né, vamos dizer assim, eu não quero sentir raiva, eu quero ficar calma. Então, vamos treinar aí 10 minutinhos, eu vou falar depois um pouquinho sobre isso, 10 minutinhos por dia de meditação para eu me acalmar. 10 minutinhos por dia, tá? Mas isso aqui é um pontozinho que eu vou falar para a gente fazer depois, tá? Então tá. Então a gente viu aqui a questão da raiva, né? Por ser uma frequência negativa alta, nós temos que nos responsabilizar. Então, a questão é você controlar para você não sentir a raiva. Tá? Eu não sei se eu fui clara. Fui, né? Então tá. Isso aí. Muito bem. Tô vendo aqui que o pessoal tá mandando as mensagens aqui, tô entendendo. Muito bem. Agora eu vou falar de um assunto muito delicado, sobre família.
tá? Eu até no mês passado comentei, mas eu falei breve, mas hoje agora eu vou procurar ser, vou tentar ser um pouquinho mais direta, tá? O que que acontece? A mulher, ela tem a necessidade de se sentir protegida. Quer ver uma mulher feliz? Maridos, deixa sua mulher sentir que ela está sendo protegida. Porque a mulher, quando ela se sente protegida, ela desliga o sistema de estresse. Agora, quer ver uma mulher estressada? É quando ela tem uma sensação que ela não está sendo protegida. Eu não estou dizendo que ela não está sendo protegida, ela tem a sensação que não está sendo protegida. Essa mulher vai ser muito estressada. Então, maridos querem que sua mulher fique mais calma, faça isso. Faça com que elas se sintam protegidas. É claro, né, que tem toda aquela questão de sentir o amor e tal, mas eu estou falando da questão do estresse, certo? Agora, vamos falar das esposas. Esposas. O seu marido, ele é aquele marido paradão? Você tem que ficar falando toda hora que ele, para ele fazer as coisas, se não falar, ele não faz? Então, sabe por que que isso acontece? Vamos lá. O marido, ele tem o homem, né? Ele tem dois sisteminha. Ou ele é filho ou ele é marido. Uma coisa ou outra. Tô vendo aqui que alguns estão dizendo que é assim. Então, vamos lá. Se você quer ter um marido, não quer ter um filho adulto, né, ali do teu lado, o que que você tem que fazer? Trate ele como marido, não trate ele como filho. Quando você manda no marido, ele vai se transformar no seu filho. E não é muito difícil para a gente entender isso. Veja a mãe, né? A mãe, ela tem esse papel de cuidar do filho. Então, quando a esposa começa a cuidar do marido como se ele fosse um filho, o que que vai acontecer? Ele vai simplesmente agir igual quando ele agia, quando ele estava lá com a mãe dele. Não espere que esse marido seja um homem. Esse marido vai ser um filho. Então, funciona assim. Agora, se você quer que esse marido ele se transforme como homem, você vai ter que usar, por incrível que pareça, a feminilidade. Você vai ter que ser feminina. Mas esse feminina não é ser aquela bobinha, tchu, 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 não, tá? Ser feminina é quando você, primeiramente, como é que eu vou dizer? Ser feminina é com ele, com o marido, tá? Ser feminina com o marido, né? Em vez de você falar, vai lá, faz isso. Gente, eu tô falando com eu estou falando com. Eu tenho um nome que eu queria falar que agora, não veio, depois eu vou lembrar, vou falar. É porque eu também sou mulher, eu também sou esposa. E eu estou procurando, entendeu? Colocar isso em prática. Não é fácil, por que que não é fácil? Porque como é que é a nossa cultura? A nossa cultura, desde criança, foi o quê? Mulher tem que ser independente, mulher não tem que depender do marido, não é? Então, essa cultura é muito forte. E a gente aprendeu isso. É isso, propriedade. Isso aí, Aline. Eu estou falando com propriedade. Porque eu também sou mulher, eu também sou esposa. E eu, antes de falar, eu procuro colocar em prática para ver, entendeu? E eu sei que não é uma coisa fácil, mas quando a gente faz, dá certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a voz. A voz incomoda eles. Gente, nosso tom de voz faz eles dar um pulo. Então, a gente tem que mudar o jeitinho de falar. É aí que vai entrar ser mais feminina. O jeitinho da gente falar. Quando a gente fala com jeitinho, tô vendo aí umas carinhas e bocas quando eu falei de ter o jeitinho de falar. Então, esse jeito de falar, eles vão sentir. Aí, tem uma aqui que tá rindo para não chorar, né, Esmeralda? Então, quando o jeito da gente falar vai fazer com que. E isso não é de uma hora para outra, não, tá? Porque vamos supor, se a gente ficou muitos anos
sendo assim dura do jeitão de falar, vai levar um tempo para eles poderem mudar isso. Então a gente tem que ir ajustando o nosso volume, sendo mais feminina no jeito de falar, mudar esse nosso tom de voz. Thaísa tá até chocada aqui com a carinha aqui, botou um emojizinho aqui chocada. Isso. Isso aí, a Luciene está falando aqui, né, de fazer um projeto aqui, um plano, né, com metas para poder fazer isso. Isso aí. Então, a gente vai mudar esse jeitinho, vai falar o que tem que falar, mas o que que acontece? A gente, às vezes, pode usar um jeitinho sarcástico. Então, um jeitinho sarcástico também não cola. Agora, se a gente fala de um jeitinho suave, feminino, por que que às vezes a gente fala assim, ah lá, os outros lá da rua você trata com o maior jeitinho e comigo você está falando desse jeito. Mas é por quê? Como é que a pessoa lá da rua está falando com ele? Entendeu? Está falando de forma feminina. E a gente também, a gente fala de forma feminina quando a gente fala com as outras pessoas. Então agora a gente tem que ir treinando para falar de forma feminina com o marido, para ele ser marido e não ser filho. Foi? Anotaram? Então tá. Agora nós vamos falar um pouquinho de um assunto delicado. A Márcia está falando aqui sobre quem não tem marido, mas tem pai, irmão e mãe. É, cada um na família tem um lugar, tá, Márcia? Cada um tem um lugar. Então, o marido tem esse lugar. Pai e mãe já tem outro lugar. Pai e mãe é aquela questão, é um pouquinho pior do que o marido. Pai e mãe, você tem que ter sempre um sentimento fofinho por eles e ponto. Pode ser o melhor pai, a melhor mãe, mas também pode ser o pior pai, a pior mãe. A gente tem que ter um sentimento fofinho por eles. Porque quando eu não tenho um sentimento fofinho pelo meu pai e pela minha mãe, se for a minha mãe, a minha carreira, né, o meu lado profissional e os meus relacionamentos sempre vão ter problemas. E se for o pai, na questão, né, de financeira, eu sempre vou ter problema financeiro. Ou eu sempre vou estar envolvida em dívidas, ou eu não vou conseguir, assim, vamos dizer, eu vou trabalhar, receber dinheiro, e o dinheiro vai embora, escoa, como se fosse por um ralo. Então, por isso que pai e mãe é diferente de marido. O sentimento que a gente tem que ter pelo pai e pela mãe é um sentimento sempre de respeito, de honra, entender que eles fizeram o que tinha para fazer, era só o que eles tinham para fazer, e o importante é que eles nos deram a vida e a gente chegou até aqui. Aí foi interessante isso que você falou, que era até o próximo ponto que eu ia falar aqui, tá? Que o que que acontece? Às vezes a gente fica preso no que o nosso pai e nossa mãe fizeram com a gente no passado. E daí a gente fica levando uma vida adulta com relacionamentos ruins, com dificuldade financeira, sempre com dívidas. Por quê? Justamente por ter essas percepções do pai e da mãe. Então a gente tem que ver isso, porque se a gente fica trazendo, né, remoendo, e isso para a fase adulta, a gente não vai conseguir desenvolver. Então vamos fazer aqui uma análise rapidinha, tá? Vamos pensar no mundo animal. Vamos falar sobre os mamíferos. Você vê que os mamíferos. Ah, obrigada, Rafa. Rafa tá falando aí que tá show de bola. Ó, tô vendo aqui as mensagenzinhas. Estou tentando não ler para não, mas eu vou. Então vamos lá. Vamos falar sobre os mamíferos. Um animal, qualquer animal da mamífero, eles, quando tem um filhotinho, aquele filhotinho fica um determinado tempo com eles. Depois, o que que eles fazem? Eles liberam o filhotinho vai seguir a vida deles. Vamos falar agora um pouquinho das aves. Tem ali, né, os filhotinhos, aí depois chega um determinado momento, aqueles filhotinhos vão voar, vão embora, e os adultos, né, seguem a vida deles. Então,
Os pais é a mesma coisa, eles tiveram a gente, colocou a gente no mundo, a gente ficou adulta, a gente vai seguir a nossa vida. Então a gente tem que ter esse sentimento de gratidão por eles. Agora, quando a gente traz uma culpa, tipo assim, o meu pai não fez isso por mim, minha mãe não fez aquilo por mim, a minha mãe foi negligente, meu pai foi negligente. E meu pai me abandonou quando eu era criança, e minha mãe era. Então, quando eu vou fazendo isso, o que que acontece? É como se fosse um reloginho biológico, tá? Tipo assim, ó, tem um reloginho biológico que é onde você vai. É igual o barulhinho do cronômetro, né? Assim, não, o barulhinho do tic-tac, ó, tic-tac, tic-tac, é o reloginho biológico, né? Vamos supor, o seu problema lá com seu pai e com a sua mãe, você tinha 10 anos de idade. Tá aqui, 10 anos de idade, 10 anos de idade. O reloginho biológico e o reloginho da inteligência emocional, que é o nosso reloginho emocional. Aí, o reloginho tá, né? 10, 11, 12, 13, aí vai embora. Vai rodando. E você continua lá nos 10 anos. 10 anos que seu pai te abandonou, sua mãe não agiu como você queria, sua mãe não fez uma festa que você queria, ou então a sua mãe não te levou numa viagem que você queria, aí tu fica ali parada. E o reloginho biológico vai fazendo isso, ó. 15, 20, 30, 40, e você continua na idade emocional de quantos anos? Dos 10 anos. Então, o que que acontece? A gente tem que entender qual é o papel dos pais. O papel dos pais era o quê? A gente teve, né, esse privilégio do papai e a mamãe se conhecerem, se amarem, e ali, desse amor, né, formou ali quem? Você, eu, né, cada um de nós que estamos aqui, e daí a gente começa a ter aquele sentimento de gratidão porque aconteceu algo assim espantoso aquele dia por eles terem se encontrado. Se eles não tivessem se encontrado ali, nós não estaríamos aqui hoje, gente. Vocês já pararam para pensar isso? Não estaríamos aqui hoje. E daí aconteceu essa coisa magnífica. É onde nós estamos aqui, nós nascemos. Então, eles cumpriram o papel deles. Agora, quando eu me prendo no passado, porque eles não fizeram alguma coisa que para mim aquilo ali era muito importante, eu simplesmente estou com essa idade emocional aqui. E a minha idade cronológica, ela foi embora, ela avançou. Então, imagina, eu tenho 53 anos com uma idade de 10 anos, uma idade emocional. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a trazer a minha responsabilidade, que é o quê? Meu pai, o quê? Sei lá, não fez uma festa que eu queria, então eu vou lá agora e faço a festa que meu pai não fez para mim. Era o quê? Eu queria fazer uma viagem, então tá, eu vou lá e faço a viagem que meu pai, que minha mãe ou meu pai não quis dar para mim. Agora eu sou adulta, eu posso fazer o que eu quero. Agora eu sou adulta, eu sou responsável por mim. Então, eu não preciso de jogar aquela culpa lá naqueles, né, que na época era só o que eles tinham, gente. Naquela época lá deles, não tinha nem como fazer um tratamento emocional, sabe lá o que que eles passaram, sabe lá o que que aconteceu com eles, lá com os pais deles, com os avós, os traumas que eles tiveram. Vamos liberar eles, vamos deixar os pobrezinhos lá viver, descansar em paz, certo? Então, aqui, ó, eu espero que. Maria Sueli está rindo, né? Então, eu espero que vocês peguem a responsabilidade de vocês e liberte o papai e a mamãe. Senão, vocês vão ficar duro, endividados, vão ficar também, vão ter problemas em relacionamentos e profissionalmente você sempre vai ficar dando cabeçada. Então, vamos liberar papai e mamãe, certo? Espero que eu tenha atingido aí o ponto. Agora, deixa eu ver aqui, como que a hora passa rápido, né? Vamos lá. Agora eu vou vir com algumas soluções, tá? Algumas soluções.
Então, vamos lá. Primeiramente, você precisa evoluir. Então, como que a gente vai evoluir? A gente tem que mudar alguns conceitos que é muito comum, tá? Alguns conceitos muito comuns. Por exemplo, um conceito muito simples. A pessoa fala assim: eu sou ansioso, eu sou deprimido, eu sou desorganizado. Mentira, você não é nada disso. Isso é uma fase, tá? Você, em determinado momento da sua vida, você está ansioso, você está deprimido, você está desorganizado ali naquele momento. Por quê? Porque isso você tem como mudar. É algo que se muda, tá? E você pode mudar isso. Alguém que, não sei se você já parou para ver, que tem pessoas que às vezes ela fica um tempo fora e quando ela volta você fala, caramba, fulano mudou, né? Olha como é que ele tá, olha como tá mais calmo. Então, o nome disso aí é evolução. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. O que que ela precisa fazer? Mudar 1% por dia. Você não precisa de fazer muita coisa. 1%. Muda 1%. Você hoje, né, hoje à noite, antes de você dormir, ao invés de você pensar nos problemas, pensa assim: amanhã eu vou fazer isso. 1%. Aí amanhã, quando você acordar de manhã, você de novo pensa e repete, né? Hoje eu vou fazer isso aqui, esse 1%. E aí, durante o dia, você executa esse 1%. Se você executa 1% por dia, em 30 dias, você já modificou quanto? 30, não, em 30 dias, 30%. 90 dias, não, em 3 meses, né? 90%. Então, a gente dá esse passo, não precisa da gente fazer muita coisa. Começa um pouquinho. E tem uma coisa interessante, eu não sei se vocês vão lembrar, eu acho que é, é a lei de Pareto. Eu não lembro se é lei ou se é teoria, agora eu não lembro. Mas Pareto ele já falava muito isso, né? Que se você tem um resultado de 80%, vamos supor, você faz 1%, aí você teve um resultado. Quando a gente tem um resultado de 80% do que a gente faz, é por quê? Porque você se concentrou apenas em 20% que você começou a fazer ali alguma coisa. Vê se vai complicar. Você vai pegar esse 1% que você pegou para fazer e você vai se concentrar em 20% desse 1%. Você vai ver o que que é importante daquilo ali para você fazer. Quando você separa ali o que que é mais importante e você vai fazer, o que que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? O resultado que você vai ter vai ser de 80% do que você, de qualquer coisa que você for fazer. Não sei se vocês vão lembrar dessa, eu acho que é lei de Pareto. Deixa eu ver aqui. Ah, a Márcia lembrou aqui, quando a outra pessoa não muda, é correto nós mudarmos. Ah, você está fazendo uma pergunta. Márcia, não espere a outra pessoa mudar, Márcia. Não espere, porque a outra pessoa não vai mudar. Quem tem que mudar é a gente. A notícia boa é isso, é que a gente pode mudar. A gente pode mudar e não absorver aquilo que a pessoa está fazendo. Que ela está se matando, ainda mata quem está do lado dela. Então, por isso que a gente tem que mudar. Isso aí. Então, a gente tem que ter esse objetivo. A gente tem que ficar viciado em evolução, em querer evoluir, em querer se transformar, tá? Então, a gente precisa de ter essa responsabilidade. Agora, eu vou falar de um indicativo aqui. Eu quero que vocês me respondam, tá? Qual é o indicativo? Se vai dar certo ou não tudo que vocês estão planejando aí fazer, qual vai ser o indicativo? Vocês mais ou menos imaginam o que que é? Sim ou não? Só botar sim ou não.
um indicativo de que vai dar certo ou não o que vocês estão planejando aí fazer. Não tá. Eu vou dar agora a resposta e vocês vão ver se o que vocês responderam aí vai fazer sentido para vocês, tá? Olha, o indicativo para vocês saberem se vai dar certo ou não esse plano aí que vocês estão construindo para mudar a vida de vocês, vai ser justamente o peso da sua palavra. O peso. Porque se você tem o hábito de falar que vai fazer e não faz, o seu cérebro pode ficar viciado em querer, numa substância que ele vai produzir, quando ele quer fugir de fazer aquilo que é desagradável. Então, ele começa a produzir uma dopamina, mas essa dopamina não é uma dopamina boa, tá? É uma dopamina rápida. É a mesma dopamina que a gente produz ali com a cocaína, com açúcar, com o celular. Então, toda vez que você tem que fazer alguma coisa e você não faz, você fala que vai fazer e não faz, você está treinando o seu cérebro para ele não fazer. Então, se você não vai fazer, não diga que vai fazer. Fica quieto, tá? Não fale, fica quieto. Porque aí você não vai produzir a química, a dopamina rápida. E seu cérebro não vai ficar viciado. E ele não vai perder a credibilidade em você. Agora, se você fala que vai fazer, né? No caso, 1%, você vai lá e faz aquele 1%, o que que vai acontecer? Você vai produzir agora a serotonina e a ocitocina e a dopamina boa, que é a dopamina da recompensa. Então, o que que vai acontecer? O seu cérebro vai cada vez ficar mais forte. Você cada vez mais vai sentir aquela sensação de que eu consegui, de que eu dei conta. Então, quando isso acontece, você vai fortalecendo o seu eu. Então, se você quer fazer, mude esse hábito, tá? Mude o hábito. Agora vamos com umas coisinhas mais. Eu falo que é umas coisas mais bobinhas, sabe? Uns truquezinhos. Ó, quem tem dificuldade de dormir, truquezinho. Coloca as pernas para cima, as pernas mais a perna, as duas pernas mais alta do que a cabeça, né? É tipo como se você botasse a cabeça aqui embaixo e a perna para cima. Pode ser no sofá, pode ser na cama. Se você fizer isso, você vai desligar seu sistema parasimpático. Ou melhor, você vai desligar o sistema simpático. E com isso o corpo vai entrar em relaxamento. Quando vai dar um pouquinho, daqui a pouquinho você vai e consegue dormir. Uma outra também, um outro truquezinho, quem tem dificuldade para dormir, porque o sono, gente, regula, tá? Essas emoções aí que a gente está sentindo. Então, você ter uma noite de sono boa, isso vai fazer muita diferença para você. Outro truquezinho aí é antes de dormir, você falar palavras aleatórias. Nada de contar carneirinho. Você vai falar faca, bola, tijolo, guarda-roupa, guarda-chuva, geladeira. Fale palavras aleatórias. Com isso, o seu cérebro não vai ver conexão nenhuma e ele vai começar a desligar. Por quê? Porque quando você vai dormir, que você começa a pensar nos problemas, tá? Por que que eu estou falando disso? Porque quem é que pensa nos problemas? São os ansiosos. Então, o fato de você ficar pensando o que vai acontecer no futuro, antes de dormir, tipo, amanhã eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... Então, quando você traz essa fala antes de dormir, como é que seu cérebro vai desligar para você poder relaxar e dormir? Não dorme, não, gente. Então, por isso que eu estou falando aqui do sono, tá? Você vai citando aí algumas palavras assim aleatórias. Essas palavras aleatórias, né, vai criar uma desconexão. Você vai parar de ficar pensando ali naquilo que está te causando aquela preocupação. Seu sistema, né? Ele vai começar a entrar em relaxamento. Então, aqui eu falei da ansiedade. Não sei se vocês perceberam. Fui tão direta, né?
E deixa eu ver aqui, truque para dormir. Tá. Você, vamos supor, tá começando a vir aqueles pensamentos durante o dia, né? Ou sei lá, antes de dormir, não importa. Mas vem aqueles pensamentos tristes, aqueles pensamentos do passado. Esses pensamentos vão te levar para onde? Para a depressão. O pensamento da preocupação e medo do que vai acontecer no futuro vai te levar para a ansiedade. Aquele pensamento de tristeza do que aconteceu lá do passado, sabe? Quando você lembra, ai, fulano, isso e aquilo, quando você. Gente, vem aquela emoção que você começa a chorar, como se tivesse acontecendo em tempo real aquilo. Por quê? Porque o cérebro entende que aquilo está acontecendo de novo. Mas só que você está fazendo uma viagem aonde? No passado. O seu cérebro não sabe que você está no passado, ele entende que você está vivendo ali o presente. Então, ó, só para a gente poder entender aqui, a depressão, ela vai vir, você vai produzir a química da depressão e você vai sentir a emoção da depressão. O pensamento da tristeza lá do que aconteceu no passado vai produzir a química da tristeza, mas você vai ter o quê? O sintoma da depressão. Uma coisa aqui que é interessante para silenciar a mente é uma coisa boba, mas é cantarolar. Lembra que, eu não sei vocês, mas eu lembro que a minha mãe fazia muito isso. Ela tinha mania, às vezes eu ficava prestando atenção lá cantarolando uma música, alguma coisa assim que ela gostava, né? Uma música que ela gostava. Eu ia falar música, mas eu não lembro nem o nome. Mas umas músicas. Então, cantarolar, porque vai silenciar a mente. É aquela vozinha que está vindo com aqueles pensamentos lá do passado de tristeza, você vai cantarolando e você vai silenciar essa vozinha. Também tem uma técnica interessante, que é do cancelado. Gente, não é para vocês ficarem também repetindo assim o dia todo cancelado, cancelado, não. Mas é assim, você pensou, você não queria pensar naquilo, mas veio. Você agora já sabe o que é para pensar, o que não é para pensar. Entenderam, né? Então, veio algo que não era para pensar. Então, o que você vai fazer? Você vai aqui na esfenoide, esfrega como se você estivesse apagando com uma borracha, um apagador, e você vai dizer cancelado, cancelado. Parece que é uma coisa boba, mas seu cérebro entende que você está cancelando aquela informação. Para eu encerrar aqui a parte, né, que eu falei que ia deixar para vocês fazerem umas perguntas. Então, vamos lá. Então, Rúbia, quando tem alguém na família que tem um comportamento que é disfuncional, a gente tem que começar a pensar no que você quer, no comportamento que essa pessoa tenha. Ao invés de você pensar, ah, essa pessoa vai na rua, ela vai ser assaltada, ela vai levar uma bala perdida, ela vai cair, ela vai ser sequestrada. Não, você vai fazer o contrário. Você vai começar a pensar o que você quer para essa pessoa. Ah, que essa pessoa ela seja responsável, que essa pessoa seja cautelosa, que essa pessoa ela tenha sabedoria. Você vai começar a pensar dessa forma. Porque você pensar que a pessoa vai acontecer o pior com ela, não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, você vai sentir mais ansiedade e depressão. Então, vamos lá. Então, é, vamos lá. Vamos fazer aqui um teste de autoestima, tá? Eu quero que vocês sejam sinceros. Digamos que vocês chegam num lugar para fazer, vocês estão trabalhando num lugar, e nesse lugar que você está trabalhando, seu chefe chega para você e digam palavras horríveis, tá? Então vocês vão imaginar como isso realmente acontecendo. Ele vai dizer assim, ó, você é um péssimo profissional. Tudo que você fez saiu de péssima qualidade. Você não vale o que a empresa está pagando para você. Eu não gostei do seu trabalho. O seu trabalho é péssimo. Você não está rendendo aqui com o nosso grupo.
Você é o pior do nosso grupo, do nosso time. Você é um desqualificado. Eu quero que vocês me digam se vocês se sentiram bem ou se vocês se sentiriam mal com o chefe falando, fazendo essa abordagem com vocês. Digita aí para mim. Pode falar? Digita aí pra gente, amor. Depois eu vou dar um tempinho para você falar. Digita aí. Isso. Se sentiriam mal, né? Eu também me sentiria mal. Também me sentiria muito mal. Então, vamos lá. Agora, nesse teste, vamos fazer diferente, tá? Vamos lá. Você, vamos supor, eu não sei qual é a cor do seu cabelo, que tem gente, né? Tem alguns aqui que são louros, né? Loiras. Alguns são ruivos, ruivas, outros, né, tem o cabelo castanho, cabelo branco. Então, eu não sei qual a cor do seu cabelo. Então, eu vou falar uma cor que eu acredito que não tem aqui ninguém com esse, a cor desse cabelo, tá? Alguém chega para você e diz assim: o seu cabelo azul e verde é horroroso. Primeiro, teu cabelo é azul e verde? Aí você vai parar e vai pensar. Se você tem certeza que seu cabelo não é azul e verde, você se sentiria mal ou se sentiria, ou melhor, deixa eu fazer para perguntar de novo. Você se sentiria mal com essa pessoa que falou que você tem um cabelo azul e verde? Só responde se você se sentiria mal. Olha, tá vendo? A maioria aqui disse que não. Isso mesmo. E você sabe por quê? Só um aqui que disse sim, passou rápido, não deu nem para eu ver, mas só até agora. O restante todo mundo dizendo aqui que não. Sabe por que que você diria não? Porque você tem certeza que seu cabelo não é azul e verde. Você tem certeza. Você sabe qual é a cor do seu cabelo. O que que isso significa? Significa que quando você sabe de algo sobre você, não te afeta. Agora, quando você não sabe, igual o teu patrão lá, quando ele falou aquelas coisas, você ficou na dúvida. Por quê? O trabalho, né, ali, ele que ia fazer ali uma avaliação, então você ficou na dúvida, poxa, será que eu tenho que melhorar? Você ficou na dúvida. Então, nesse teste de avaliação aqui que a gente fez, nesse teste de autoestima, melhor dizendo, simplesmente quando você sabe quem você é, você está certa daquilo, você não vai se afetar. Agora, quando você não está certa, você vai se afetar. Qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Saiba quem você é, certifique-se de quem você é. Porque quando alguém falar alguma coisa e você sabe que aquilo não é verdade, aquilo não vai te afetar. Agora, se você não tiver certeza, vai ser igual a história do patrão, vai te afetar, você vai sentir. Então, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar a nossa autoestima. E para a gente melhorar a nossa autoestima, a gente precisa o quê? A gente precisa de fortalecer o nosso eu. Você precisa de saber quem é o seu eu. Você precisa de ter autoconhecimento. E é isso que a gente fez aqui agora. A gente tem que investir no autoconhecimento. Quanto mais você conhece o que te afeta, quanto mais você conhece o que está acontecendo dentro de você, você vai se certificar. Então, quando acontecer o externo, você não vai absorver. Agora, se você não sabe, tudo aquilo que a outra pessoa fizer ou falar, você vai absorver, tá? Você vai absorver. Então, ó,
Só para vocês poderem perceber. O que a gente trouxe aqui hoje foi conhecimento. Agora, imagina você aprender técnicas para você poder colocar em prática isso aqui que a gente aprendeu hoje. É o que a gente vai fazer na imersão, tá? A imersão vai ser no domingo, se não me engano, dia 25. Eu agora não lembro assim ao certo, mas eu acho que é dia 25. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, domingo, dia 25 às 19h30. Não, 19 não, gente. Às 14h30, vai ser de tarde, vai ser domingo à tarde, dia 25. Então, nós vamos usar as ferramentas para a gente colocar isso aqui, tudo que a gente aprendeu hoje em prática, tá? Vai ser uma continuação do que a gente está fazendo aqui. E a imersão, quem não sabe, ela é monetizada. Quem participou aqui hoje vai poder fazer a imersão com receber um bônus. Ao invés de pagar R$ 250 na imersão, que vai fazer no dia 25, quem participou hoje na aula aqui aberta, né, que é essa aula gratuita, vai receber o bônus e vai fazer o investimento apenas de R$ 100, certo? Então, aí você vai aprender ferramentas para colocar isso aqui tudo em prática. Então, ó, e detalhe, quem fizer a imersão ainda tem depois mais 3 aulas, tira dúvidas, tá? Essas aulas vai ser dia 27, 28 e 29, se não me engano. Então, só para vocês ficarem aí cientes que vocês podem dar continuidade aqui com o que a gente está tendo aqui hoje, certo? Então, tá. Então, a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem lá no grupo se vocês gostaram, tá? Comenta lá, tá? E depois eu vou estar postando também lá a foto, eu vou ver se eu coloco um resumo. Então, eu quero que vocês também façam lá os comentários que realmente se vocês gostaram ou não dessa aula, tá bom? Se eu entreguei o que eu prometi que ia entregar, quero que vocês digam lá, certo? Um beijo no coração, gente. Tchau.